primeiro lugar, eu queria ter um senso de gratidão na vida de todos vocês, a Igreja Caraíba, Shopping Park, as filhas, né? Mãe e filhas, que possibilitaram essa aventura que, para mim, foi uma das aventuras assim, mais intensas, né? No sentido de novidade, de diversidade, né? Agradecer a Deus por estar com o Marcelo. Eu conheci o Marcelo um pouco melhor. A gente chegou a dormir na mesma cama, né? Ele punha a mão no meu prato, comia minha comida, eu comia a dele. Lá a gente comia com a mão, né? E descobri assim o tanto que esse homem de Deus é especial. Graças a Deus vivemos um momento muito intenso com o Siddhartha, com o Sabiansati, que são os pastores, líderes, né? Sarita, que são os 3 principais líderes lá. E eu fui meio de carona porque, na verdade, tem homens de Deus que estão intimamente ligados com esse projeto. E eu vi assim a grandiosidade das coisas e a potencialidade e o tanto que o investimento de vocês, não só financeiro, em oração, em relacionamento, pôde contribuir com a nossa igreja na Índia. A nossa igreja. Nós não falamos essa língua, mas tem gente nossa que fala. Sabe? Então, assim, foi espetacular demais. Eu fico grato a Deus por essa experiência tremenda. Falando de povos, nós, como latino-americanos, né, e trabalhando com pessoas asiáticas, né, a gente vê lá, aqui eu vejo, né, a gente beija na entrada, abraça. Amado, nós não demos nem um beijo, nem um abraço lá. Interessante, né? A saudação é muito fria. Eu fico pensando assim, né, uma coisa meio japonesa, assim, né? No máximo estica a mão e não tem contato. E a gente ficou sabendo que se o casal beija na rua, pode ser preso. Tamanha é a diferença. Nós somos um povo latino, um povo de toque, um povo de muita relação, né? Tem um versículo aqui, falando um pouco agora de culturas, fala assim, em João 1,12, fala assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e a este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amada, a coisa entre o cristianismo e o hinduísmo é um buraco muito grande, sabe? E a gente via umas coisas assim, de imagens, né? Tenta visualizar a imagem que eu vou te falar. Um cara grandão, uma estátua grandona de um cara parecendo um boizão, um lutador de boxe, vermelho, com um tridente e os dentes para fora. O que te vem à cabeça? Parece o capeta, não é? E era isso que o povo adorava, né? Vamos passar um vídeo rapidinho agora.
Aleluia. Depois eu vou mandar no grupo da liderança esse vídeo, porque ficou um pouco escuro. Mas tem muitas lembranças, né, Marcelo? Muitas coisas. A gente vendo pessoas ali que mexeram com as nossas vidas, né? Não deu para ver direito, mas algumas casas que a gente ia fazer visita, né? Eu conheço bem o Alfredo, o homem que é referência para mim em visita é o Alfredo. E o pessoal lá gosta de, igual nós mesmos, né? Agradar com comida. Só que tem uma diferença. Aqui a gente senta junto com o cara, come, não é? Lá não, eles ficam em pé, olhando você comer e querendo te servir mais. Se você achar que tá bom, aí ele te põe mais e vai pondo mais. Sua boca já está pegando fogo, né, meu irmão? Porque a pimenta lá é boa demais. E graças a Deus nós não tivemos nenhum problema para falar para vocês. Nós ficamos vários dias, viajamos vários dias. São 15 mil quilômetros de distância, né? 15.500 quilômetros. E o Brasil, né, tem uma população 6,3 vezes menor do que a Índia. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O Brasil, né, fica a desejar, né? Mas assim, você via as famílias com 10, 7, normal, de filhos. E aquela coisa bem interessante. Para fechar, a gente sempre fazia assim, o Marcelo, até eu falei para ele, Marcelo, você que tem que ser o cara que vai divulgar aqui o negócio, eu só faço, eu bato o escanteio, você mata no peito, dribla uns caras aí e faz o gol. Né? Então, Marcelão pregou lá bastante, fez teatro, dançou, foi uma benção. Né, Marcelo? Amados, assim, o que a gente não faz por Jesus, não é verdade? Essa é assim, a gente chegava assim, na visita, e a gente fez 2 visitas no mesmo dia. No primeiro serviu um jantar, amado, e é muito pesado assim, né? E o Marcelo, o cara é atleta, né? Não come à noite, todo o negócio, aí entrou na pimenta, né? Entrou na pimenta. Fomos fazer a segunda visita, o que tinha? Outro jantar. Aí, gente, pelo amor de Deus, não preocupa não. O que é isso? Vai ser uma honra te servir, né? E eu quero falar para vocês, assim, foi muito bom. Nós não envergonhamos a igreja. Onde era para comer com a mão, nós comemos com a mão. Onde a comida, sabe, o pessoal cozinhava no chão. E a gente não sabe de onde vinha a água. A gente não sabe o que era aquilo, porque a gente não perguntou também. E nós comemos todos, tudo que nos serviu a gente comeu. Amém, queridos? Nada nos fez dano. Até na cobra eu peguei lá. Né, Marcelo? Você viu? Para falar em projetos e encerrar, tem uma passagem em Romanos 10, 14, que fala assim: mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Romanos 10, 14. Nós estamos trabalhando agora, o Conselho do Caraíba, da igreja, nós fizemos essa viagem porque nós temos essa parceria há vários anos e nunca nenhum daqui tinha ido lá. Então, fomos eu e o Marcelo, muito especial, eles se sentiram honrados. Amados, no nosso quarto lá tinha papel higiênico. Parece normal, né? Mas nós encontramos com uma missionária, ela morou lá 1 ano, e ela falou assim: onde que eles conseguiram papel higiênico? Não existe. Então, assim, para você ver o tamanho do carinho que eles tiveram, eles compraram uma caixa de água, essas garrafinhas de água mineral, falou: vocês tomam água dessa água, quando vocês forem sair, vocês levem para vocês se sentirem mais confortáveis. Além disso, nós estamos pensando como conselho visitar
os pastores Paulinho e Valdeci, no Nordeste do Brasil, um no Maranhão e o outro no Ceará. E nós queremos convocar os jovens dessa igreja, e eu vou estar também abrindo isso para estrangeiros, para estar compondo times que vão visitar esses lugares do nosso Brasil. Lugares também de necessidade, de muitas demandas, e nós vamos cooperar como time. E essas viagens mudam as nossas vidas. Amém, queridos? E de 21 a 30 de julho agora, num projeto do pastor Davi Godoy, que mora hoje nos Estados Unidos, também nosso parceiro, um pastor dessa igreja, ligado. Ele é líder mundial de um projeto de jovens chamado Next Gen, que seria a nova geração. E nós vamos estar no Equador, de 21 a 30 do 7, com grupos de várias partes do mundo. Então, se você quer trabalhar o seu inglês prioritariamente e depois o seu espanhol, essa é uma excelente oportunidade no final de julho para que a gente possa estar indo para o Equador. O Mercosul, quem tem ouvido falar da Venezuela? Nós vamos apoiar 5 igrejas em agosto. Esse não é uma viagem para qualquer um, como a Índia também não é. Mas é uma viagem para quem crê que Deus está no controle de todas as coisas. E nós vamos apoiar 5 igrejas venezuelanas num lugar que parece um paraíso, mas está faltando comida, está faltando segurança, está faltando a visão de Deus. Porque a visão de Deus é o amor que não busca os seus próprios interesses. A palavra de Deus diz lá em Marcos, capítulo 7, que o que contamina o homem não é o que ele come, mas são as coisas que entram e vão para o coração. E começa Jesus falando, são 13 itens. Ele fala que os maus pensamentos, a arrogância, vão para o coração e contaminam o homem. Aquele que busca os seus próprios interesses não ama. E nós queremos buscar os interesses de Deus, ouvi-lo sempre. Esse é um projeto onde está o pastor Vitor Berti e eu organizando. E nós vamos, em nome de Jesus, em parcerias, desenvolver um trabalho com as nossas igrejas irmãs, naquele país que está carente de muitas coisas. Eu quero louvar a Deus por tudo que nós vivemos. É claro que a gente precisaria sentar com vocês umas 20 vezes. E uma foto só a gente poderia falar horas. Sobre pessoas, sobre coisas que Deus falou no nosso coração, sobre aquilo que Ele quer promover em nós e através de nós. Então, amados, assim, que Deus possa usar esse homem, como Ele usou naquele lugar lá, para transmitir mensagem. Nós orávamos e, amado, eu sofri demais. Eu fui pregar num culto de jovens. Falei assim, não, agora eu vou arrebentar a boca do balão. Vou fazer esses jovens aqui. Eu quero falar sobre, como é que era? Era gentileza. Porque eu achava o povo arrogante no trânsito. Uma buzinação. Ninguém dava vez para ninguém. Falei assim, lá em Filipenses fala alegrai-vos. Outra vez digo alegrai-vos. E sejam gentis. Seja a sua gentileza conhecida. Falei assim, eu quero falar para esses jovens. Eu e o Marcelo estavam falando, isso aqui leva 3 gerações para arrumar esse trem aqui, ué. Gê não é brinquedo, não. Amados, e na hora de traduzir, deu um boró lá, e em vez de gentileza, ficou tristeza. Misericórdia. Aí, mas foi engraçado, né? Pelo menos o povo riu demais. Eu tentava explicar, mas como é que você não pode ser alegre e gentil? Ele não tem jeito, porque ele estava entendendo alegre e triste. E aí meu tradutor outra vez também me arrebentou. Eu falei assim, amado, o samurai
O samurai anda. Ele anda desse jeito aqui, ó. Ele anda com o mestre andando aqui, ó. Ele anda ajoelhado, né? Porque a cabeça do mestre tem que estar sempre mais alta do que a dele. E a gente numa casinha que tinha, acho que 3x3 a igreja, todo mundo sentado no chão. Eu falei assim, eu vou andar como um samurai para vocês verem. E o cara me traduz, falando, eu vou andar igual um lutador de sumô. Misericórdia. Me queimou, ué. O Marcelo só ficava rindo, né? Sei lá o que ele traduziu. Mas é benção. Amado, mas a gente orava e você perguntava assim, você fala inglês? Você fala inglês? Ninguém falava inglês, amado. Eu falando, nossa, se você falasse inglês já ia ser ruim a gente falar. A gente não fala direito também. Mas hindi e bengali, aí não tem jeito. Aí era Dhanabad, Joy Yeshu, né? Dhanabad, obrigado. Joy Yeshu, a paz do Senhor. Então, Joy Yeshu a gente falava, depois eu vi como é que escreve, não tem nada a ver com como é que eu pensei. Mas assim, amados, não importa. As pessoas não sabiam como pedir para a gente orar. Elas faziam assim, ó. Amém, querido? Porque se o povo estiver sedento, até o amargo é doce. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus fale ao seu coração. Aonde o seu talento está, que você possa multiplicar, que você possa negociar. E de maneira nenhuma enterre. Põe no banco. Amém, querido? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Falei por Jesus, não, ele falou, não precisa ficar aqui não, fica aqui. Nós ficamos tanto tempo juntos esses dias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 4. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Joy Yeshu, a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês, assim, com o coração transbordando, assim, de alegria, transbordando, assim, de coisas novas que nós vivenciamos nesses dias. Em primeiro lugar, eu queria, assim, agradecer a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que fala, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que move as coisas, que move as pessoas, que move as nações. Ele é soberano sobre as nações. Ele é soberano não apenas sobre a nossa vida, Ele é soberano sobre as nações. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Deus não está indiferente ao que está acontecendo no mundo. Deus não está diferente ao que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Deus não está indiferente. Deus conta com as nossas vidas. Deus resolveu no propósito eterno dele de contar com a nossa vida. Sabe por quê? Porque através da nossa vida Ele manifesta o reino dele aos povos. Através da igreja Ele manifesta o seu reino para os povos, para as pessoas. As pessoas, as nações vão olhar para a igreja do Senhor e vão ver, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus das nações. Eu quero então agradecer a Deus, agradecer essa igreja, pelo conselho dessa igreja, os pastores dessa igreja, por todo o apoio que nos deram nessa viagem, né, providenciando todas as coisas para que o Jason fosse comigo. Eu quero agradecer a Deus muito pela vida do Jason, esse homem de Deus. Nós vivemos assim dias maravilhosos, muito intensos. Eu pude ver assim um homem assim com coração simples, um homem com coração humilde, né? A gente entrava nas casas
E daí a pouco, cadê o Geiso? Cadê o Geiso? E ele estava lá andando de bicicleta com os meninos, se envolvendo com o pessoal. Então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida, Geiso. Assim, foi um tempo, assim, maravilhoso mesmo. Eu aprendi muito com a sua vida. E agradecer a Deus pela sua casa, pela Fabiana, que preparou os remédios. Né? Nós fizemos uma preparação, a gente sabia que a comida ia ser um desafio muito grande lá na Índia. Então, a Fabiana já 10 dias antes da viagem, preparou algumas coisas para que a gente preparasse o nosso organismo, para que a gente chegasse lá e não tivesse, né, não sentisse tanta diferença. Muito obrigado, Fabiana, Deus te abençoe, que Deus possa te retribuir todas as coisas. Queria agradecer todos aqueles o grupo de homens de oração dessa igreja, né, eu vou agradecer na pessoa do seu Francisco, eu estou vendo ele aqui, ele é um frequentador assíduo, né, do grupo de homens de oração. Eu sei que eles oraram por nós todos os dias, que eles levantaram um clamor por nós, essa igreja orou por nós, muitas pessoas oraram por nós. Nós recebemos mensagem lá na Índia de pessoas que estavam orando por nós, pessoas até de fora do Brasil, e foi isso que realmente nos sustentou, realmente que nos deu toda a condição de poder estar lá. Quero agradecer muito a minha família, Daniela, Amanda e Aline. Foi assim a primeira vez que eu fiquei tanto tempo fora de casa. Foi um desafio muito grande. Eu saí daqui aos prantos ali no aeroporto, né? Foi assim uma tristeza muito grande aquele dia da partida. Eu viajei, foram daqui para São Paulo 1 hora, depois de São Paulo para Dubai 15 horas, de Dubai para Calcutá mais 5 horas e de Calcutá para Durgapur mais 4 horas de carro. E assim, eu fui daqui lá com o coração assim muito apertado mesmo, mas Deus supriu todas as coisas e supriu também na vida da minha casa. Quero te agradecer a Daniela, as meninas. Quero agradecer a Deus pela vida do Alfredo, o Siddhartha, ele te chama de pai e ele mandou um grande abraço para você, ama muito a sua vida e ele te espera ver lá também, e eu espero que você esteja lá. Eu vou pedir assim, desculpa para os irmãos, eu estou muito emocionado, porque o que nós vivemos lá nesses dias é o que eu li aqui na palavra para vocês aqui. Não palavra de sabedoria, mas o texto fala em demonstração de poder do Espírito Santo. Isso foi muito forte que nós vimos lá. Foi muito marcante. Então eu quero contar para vocês uma história, né, de como que isso aconteceu. Por que vocês foram à Índia? Por que a Índia? Né? Tem tanta gente sofrendo no Brasil, né? Tem tanta miséria no Brasil, tem tanta pobreza no Brasil. Né? A gente está com os projetos aí lá no Maranhão, no Ceará, tem projeto no Shopping Park, tem projeto no Dom Almir, tem a Missão África, né? Por que a Índia? Mas há um propósito de Deus nisso. E através dessa história que eu vou contar para vocês, vocês vão compreender um pouco de como Deus age, de como Deus se manifesta, né? Como Deus é maravilhoso, como Ele vai unindo, né? Como Ele vai unindo a sua igreja. Então, o Sabyasachi, que é o irmão mais velho do Siddhartha, né? Eles são 2 irmãos, uma família, né? A família hindu. O pai do Sabyasachi, a mãe do Siddhartha, eles eram hindus. E o Sabyasachi, um certo dia, ele encontrou debaixo, eles moravam numa cidade próxima a Sanassol, Sanassol o nome daquela cidade? Sanassol. E então eles moravam numa cidade pequena, perto de uma grande cidade. E um certo dia o Sabyasachi encontrou por baixo da porta da sua casa um pequeno folheto mais ou menos desse tamanho, falando sobre Jesus, e tinha um endereço ali de uma igreja, Assembleia de Deus em Sanassol, né? E aí o Sabyasachi, quando leu aquele folhetim, ele não entendeu nada, mas algo diferente aconteceu com ele. Ele ficou curioso de saber aquilo e ele foi para outra cidade, ele foi para Sanassol, e era lá um convite para um culto numa igreja Assembleia de Deus. E aí o Sabyasachi então vai para esse culto e Deus toca no coração do Sabyasachi. E ele então entrega a sua vida para Jesus. Ele consegue enxergar que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu para a salvação dos nossos pecados. Ele vem de uma cultura hindu e a gente sabe que o hinduísmo
ele tem mais de 1 milhão de deuses lá na cultura deles, tudo é Deus, né? A vaca, o rato, né? O macaco, né? O sol, a lua, os números, né? Tudo lá, a Índia inteiro, ela vive em torno do sagrado, em torno do sagrado. O que move aquele povo é a religião. Então, o hinduísmo lá, né, menos de 2% da população é cristã, é evangélica, a maioria é hindu, né, e muçulmanos também. Então, o Sabyasachi, quando ele se converte, ele começa a encontrar resistência na casa dele, mas não foi expulso de casa, como acontece na maioria das vezes. Isso é muito comum. Nós tivemos lá em várias igrejas em que as pessoas são expulsas de casa. Elas se convertem ao cristianismo e os pais colocam para fora. Nós tivemos uma igreja lá em Adra, né, próximo a Durgapur, 1h30 de carro, uma igreja que se reunia no teto de uma casa, numa vila, e tinha uma menina lá que ela estava escondida naquele culto. E eu fiquei preocupado, porque ela foi para a escola, o pai dela os familiares dela não deixam ela ir no culto. E ela vai para a escola, ela foge da escola e vai para o culto, porque o culto lá acontece numa quinta-feira, às 11 horas da manhã. E aí ela vai para a escola, e aí ela foge da escola, vai para o culto, assiste o culto e volta para a escola. Sem os pais saber, não pode saber os pais. Então a gente vê assim, eu fico vendo, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de vir à igreja, né? De estar na presença de Deus. E assim, um testemunho desse, né? Às vezes a gente fica lutando com os jovens. Tem que ir na igreja, né? Vamos ler a palavra, né? E você vê um testemunho de uma menina dessa, tremendo. Então o Sabyasachi, ele se converte, e logo em seguida o irmão mais novo se converte, o Siddhartha. Se converte também, e o Sabyasachi começa a se envolver na igreja. O Sabyasachi é um homem de muita visão, um homem de muito poder do Espírito Santo, de revelação, e ele começou a crescer ali na Assembleia de Deus, nessa igreja. Ele começou a crescer, ele foi ordenado pastor, ele fez seminário, e Deus começou a incomodar o Sabyasachi que eles precisavam levar o evangelho para outras cidades, porque com o tempo, depois de 4, 5 anos lá na Assembleia, né, a liderança, a primeira liderança que tinha ido para lá, alguns voltaram para os Estados Unidos, uma liderança que envelheceu, eles já não estavam mais animados, dispostos com o evangelismo, e Deus começou a tocar no coração do Sabyasachi: vocês precisam abrir igreja, vocês precisam falar do evangelho, e nessa época ele já era pastor, empregado da igreja, a igreja dava o sustento para ele já se casou com a Sarita, e a igreja dava o sustento para ele e pagava o aluguel da casa dele. Ele tinha um salário da igreja e o aluguel da casa, lá em Sanassol. E Deus começou a incomodá-lo, e ele chegou para a liderança dele e falou assim: Deus está incomodando, assim, nós precisamos crescer. Ele falou: não, e se você quiser ir, nós te abençoamos, só que você vai ter que devolver a casa e perde o nosso apoio, o nosso sustento financeiro. E nesse período, uma missionária peruana que fez a Jocum, que estava na Índia, que ficou lá 1 ano, conheceu o Siddhartha, recém-convertido, querendo aprender de Deus, e falou para o Siddhartha: você tem que ir para o Brasil. Lá em Uberlândia tem uma casa missionária, tem lá um curso lá de uma escola de igreja lá na Centro-Oeste. Ela tinha feito aqui a casa missionária, a IPI, a Iris. Muitos de vocês conhecem a Iris, uma missionária peruana. Ela esteve aqui também conosco. Então a Iris falou isso para o Siddhartha. O Siddhartha encheu o coração dele de fé, juntou dinheiro por mais de 1 ano e veio parar aqui no Brasil, veio parar na casa missionária. Ele falava inglês, não falava nada de português, não conhecia nada do Brasil, não sabia nem onde ficava o Brasil. E aí então o Siddhartha, ele, através da casa missionária, vai fazer um projeto lá no Shopping Park, e o Alfredo, que é o nosso campeão da hospitalidade, né, de receber as pessoas, recebeu lá o Siddhartha lá. Por isso que eu falei para vocês, né, que o Siddhartha tem o Alfredo como pai, muito respeito por ele. E aí o Alfredo, um dia, a gente estava lá no Jardim Manacá, isso há uns 5, 6 anos atrás, eu não lembro quanto tempo, e o Alfredo falou assim:
nós estamos aqui na oração, era um sábado de manhã, eu me lembro exatamente, eu trouxe um indiano aqui para dar um testemunho para vocês. E aí nós fizemos uma oração, e depois da oração, o Siddhartha deu testemunho, contando como que ele foi parar aqui no Brasil. Né? E aí aquilo falou muito forte no meu coração. Né? Falou muito forte no meu coração, e eu comecei a andar com o Siddhartha, né? Comecei a fazer algumas visitas, levei lá para casa, né? Ia lá na casa missionária, conversava muito com ele, a gente orava junto, né? Um homem de oração. É impressionante, a gente tem aqui a nossa oração aqui, é bênção demais, mas eu cheguei a participar de umas reuniões de oração lá, meu Deus do céu, assim, que poder do Espírito Santo, gente, assim, de quebrantamento, de choro, sabe, de crianças, de velhos, assim, uma coisa muito, assim, muito diferente mesmo. Bom, aí então eu comecei a andar com o Siddhartha, e o Siddhartha, quando o Siddhartha conta esse testemunho aqui, passa um mês, o Sabyasachi liga para o irmão dele, liga para ele lá da Índia, e fala o seguinte: nós saímos mesmo da Assembleia, eu estou mudando com a família para outra casa e nós não temos dinheiro para aluguel, nós não temos nada. Ele me mostrou lá, você lembra a casa que ele me mostrou, onde ele começou a igreja lá, e aí ele muda de cidade, ele não fica na mesma cidade, em Sanassol, onde tinha a igreja da Assembleia, ele vai para Durgapur, que é onde ele mora, e ele mostrou para nós a foto, uma casinha muito pequena, ele começou a igreja lá com 5 pessoas, era o Sabyasachi, a Sarita, o sogro dele, a sogra e o Siddhartha. Eles começaram 5 lá nessa igreja. E aí então o Siddhartha compartilhou comigo essa dificuldade. Compartilhou, meu irmão está passando por isso, né? E quando ele compartilhou, Deus mais uma vez falou muito forte no meu coração. E aí nós começamos então a ajudá-los financeiramente, né? Logo em seguida nós levamos a questão para o conselho da igreja, né? E então faz 5 anos que a gente dá essa ajuda lá, né? O Jardim Célia, está aqui o Pablo, né? O Marquinhos, eles mandaram, Marquinhos, um grande abraço, Sabyasachi, Siddhartha, agradecendo assim do fundo do coração mesmo, dizendo assim que vocês não têm a ideia do que esse recurso faz de diferença lá na vida deles, assim. Eles mandaram um abraço especial mesmo para vocês, né? Está entregue esse abraço aí deles aí. Então a igreja do Jardim Célia, a igreja da Rondon chegou a ajudar um tempo, a igreja do Alfredo e a nossa igreja, né? Nós contribuímos lá, né, financeiramente todo mês, já faz 5 anos que a gente ajuda lá com esse recurso, e esse recurso hoje, ele é destinado para alugar, para pagar o aluguel da casa do Sabyasachi. Hoje ele mora, né, depois de 5 anos as coisas mudaram lá, graças a Deus, né, as condições têm melhorado para eles. O Sabyasachi está numa casa grande, nessa casa se reúne parte da igreja lá, né, é o escritório da igreja, né, os ensaios do grupo de louvor é feito lá nessa casa, as reuniões de oração, as reuniões do conselho deles. Então assim, tem sido bênção mesmo, né, o recurso que a gente tem enviado. E tinha um desejo, eles tinham um desejo, né, de sempre da gente lá, né? O Siddhartha sempre me escrevia, né? Escrevia para o Marquinhos, para o César: vocês precisam vir aqui conhecer, né? Vocês mandam dinheiro para cá, vocês não sabem o que a gente faz com o dinheiro, né? Ele sempre preocupado com isso, né? E se a gente estiver usando dinheiro para outras coisas, né? E a gente orou, né? Nós oramos 5 anos por isso e entendemos que tinha chegado o tempo da gente ir lá fazer essa viagem. Então, eu estou fazendo esse resumo dessa história para a gente poder entender, né, como Deus age, como muitas vezes nós nos limitamos diante da presença de Deus, como muitas vezes Deus tem um propósito, planos muito maiores, que vai além da nossa esperança, que vai além das nossas expectativas, daquilo que a gente planeja, daquilo que a gente almeja. E Deus quer usar a nossa vida, quer usar a vida de cada um de vocês, né? Quando nós chegamos lá na Índia, né, falando um pouco do aspecto social, econômico lá, a gente sempre ouve falar de um país pobre, né? Mas eu não tinha noção assim, realmente do que era a Índia. Quando a gente chega no aeroporto de Calcutá, né, quando você sai do aeroporto, aquilo é um outro mundo,
totalmente diferente, totalmente diferente. Não tem tratamento de esgoto, não tem água encanada, não tem recolhimento de lixo, é tudo na rua, é vaca, é carneiro. Você está andando na rodovia, nós viajamos de carro, por várias vezes nós tivemos que parar o carro, diminuir a velocidade, porque tinha uma vaca deitada no meio da rodovia, uma rodovia federal. Você tinha que parar, você tinha que desviar, você não pode mexer, você não pode tirar. Então, assim, é um choque muito grande, muita pobreza, muita dificuldade. As ruas das cidades, são poucas ruas que são asfaltadas, não tem calçada, lixão no meio da cidade, esgoto, tratamento de esgoto, né? É uma coisa assim, e não são focos, né? Porque aqui no Brasil a gente vê focos, é uma coisa generalizada. Nós vimos alguma situação melhor, que nós chegamos a tirar 3 dias para fazer um passeio lá, para conhecer o Taj Mahal, né? E aí nós fomos em Jaipur, Nova Delhi, mudou um pouquinho o cenário, mas assim, não muda. E então eles moram no interior, lá numa região muito pobre, né, no Oeste Bengal, né, a 4 horas de Calcutá. E hoje, né, a igreja deles, eles contam lá com 10 igrejas. Com 10 igrejas. Um trabalho assim muito intenso, muito intenso. Eu nunca, nesses 20 dias que nós ficamos lá, eu nunca tive na minha vida tanta intensidade de comunhão, de trabalho, de visita, de oração, de pregação. No domingo são 3 cultos, 2 cultos de manhã, e aí a gente tem que almoçar correndo, é o tempo de ir em casa, pegar o carro e viajar para uma cidade próxima, e aí faz um outro culto. Tem um culto no sábado de manhã numa escola, tem um culto sexta à noite dos jovens, tem culto na quinta-feira, 11 horas da manhã, tem culto na terça-feira, tem culto todos os dias da semana tem culto nas várias igrejas, e eles acompanham todas as igrejas. Eles estão agora com uma dificuldade de pastor, de liderança, porque a igreja está chegando em todos os lugares onde a gente ia, né? Tinha visitante, toda a igreja, as pessoas estão chegando. Vocês não têm ideia do mover do Espírito Santo. A gente fala de Jesus para eles, eu não falo bengali, né? O Jason não fala, né? Eu não falo inglês, o Jason também não fala um pouquinho. Então, e a gente ficava, mas era uma coisa sobrenatural. A gente terminava o culto, eles vinham assim, e eles queriam se ajoelhar nos nossos pés, a gente tinha que levantar, não, e eles pegavam a mão assim, igual o Jesus falou, eles pegavam a nossa mão e colocavam na cabeça deles, e ora por nós, e chorando, e quebrantado, e as pessoas caíam no chão, e chorando, e criança, e bebê. É uma coisa assim, é muito forte, né? O Jason falou aqui que nós não recebemos beijo e abraço, mas nós recebemos muito mais. É impressionante, gente. Nós chegávamos, nós recebemos flores, nós chegávamos nas casas, em todas as casas que nós chegávamos, tinha uma refeição preparada. Era uma coisa que constrangia, porque eu via crianças, o Jason sabe disso, e aí eu peguei e eu vi que o menino estava com fome dentro da casa, e eu peguei e dei eles tinham nos servido uma coisa, e eu peguei e dei para o menino, e o pai do menino foi e tomou dele e me devolveu, e o Siddhartha falou: não, Marcelo, você não está entendendo, a honra que eles estão sentindo, você está aqui. Eles querem te servir. É uma coisa assim. O Jason falou que eles não sentam com a gente para comer, eles ficam em volta, te servindo, perguntando se você quer mais, se você é uma coisa fora. Eles se entregam, eles se doam completamente. O carinho, o temor que eles têm de servir. Nós chegamos na casa do Siddhartha um dia, ficamos um tempo na casa do Sabyasachi, ficamos um tempo na casa do Siddhartha. Nós chegamos lá na casa do Siddhartha à noite, né, e a mãe do Siddhartha não estava lá, e saímos assim,
A gente saía às 7 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite, 11 horas da noite. O dia inteiro fazendo visita, e igreja, e fazendo visita, e orando, e resolvendo as coisas. E aí nós chegamos cansados lá, e de repente tocou a campainha da casa do Siddhartha. Tocou a campainha. Quando nós abrimos a porta, era a vizinha, uma muçulmana. Ela e a filha dela com um jantar preparado. 11 horas da noite, ela saiu da casa dela, ela preparou um jantar, ela esperou nós chegarmos, e elas ficaram em volta da mesa, as duas, o tempo todo nos servindo. O tempo todo nos servindo. E aí o Siddhartha compartilhou, né, que já falou de Jesus para ela. Ela teve um dia na igreja, ela gostou muito. No dia de ir embora, ela queria que a gente fosse lá na casa dela de todo jeito. O marido dela, não, vocês vêm cá em casa. Eu falei, gente, se nós for lá é outro almoço. E a gente estava atrasado. E ela pegou e falou assim para o Siddhartha, ela falou assim, eu não posso ir na sua igreja, Siddhartha. Não posso. E aí o Siddhartha perguntou, por quê? Porque se eu for lá, eu vou me entregar para Jesus. Entregar para Jesus. Então, assim, é muito forte. O Sabyasachi hoje, em Durgapur, eles têm, em Durgapur, o Siddhartha, o mesmo processo que Deus usou com o Sabyasachi, Deus usou com o Siddhartha. Porque quando a igreja começou a crescer em Durgapur, Deus incomodou o Siddhartha, e o Siddhartha morava com o Sabyasachi. E aí Deus incomodou o Siddhartha, falou, Siddhartha, está na hora de você sair. Aqui está muito bom, está tudo certinho, em Durgapur, mas é na hora de você sair. Aí então Siddhartha, Deus mostrou para ele uma cidade, que é onde o Siddhartha mora hoje, uma cidade, 1 hora de carro lá de Durgapur, chama Bardhaman. E aí o Siddhartha foi para essa cidade, ele ia 3 vezes por semana para essa cidade, e ele andava pelas ruas orando, andava pelas ruas em volta da cidade, no centro da cidade, orando. Foi 1 semana, foi 2 semanas, foi 3 semanas e nada. E Deus falando para ele, continue. E ele foi mais uma vez, 1 mês, 2 meses. Quando inteirou o 3º mês, ele foi para um parque e ele estava chorando. E ele falou assim, Deus, mas tem 3 meses, o Senhor falou para eu vir aqui para essa cidade. Tem 3 meses que eu estou aqui. E aí ele chorando, e um homem chegou, ele estava sentado num banco, um homem chegou e tocou nele e começou a conversar com ele. E aí o Siddhartha falou de Jesus para esse homem. E esse homem, e o Siddhartha falou assim, eu posso fazer uma oração por você? E o homem falou assim, você pode fazer essa oração. E o Siddhartha orou com esse homem no parque. E o homem foi tocado ali pelo Espírito Santo de Deus. E aí o homem falou assim para ele, você pode ir lá em casa orar pela minha família? E aí o Siddhartha, sim, posso. E aí foi lá, orou pela família dele. E a família desse homem foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. E essa família então falou assim, onde é que você se reúne? Nós queremos ir lá onde você se reúne. E aí o Siddhartha falou assim para ele, eu não tenho onde reunir. E aí o cara falou, então nós vamos reunir na minha casa. E ali começou uma igreja em Bardhaman, na casa desse senhor. E aí um certo dia, o Siddhartha procurando um lugar na cidade, para poder alugar, para poder começar um trabalho da igreja, e ele chegou num cinema abandonado na cidade, abandonado. E aí quando ele chegou lá, ele olhou, era um lugar, um cinema enorme, assim, uma vaga para umas 300 pessoas, tudo abandonado, lá tudo já é velho, né? Imagina um cinema, um negócio abandonado. Do jeito que a gente foi lá, eu já achei muito difícil, imagina como estava aquilo abandonado. Mas então, e aí Deus falou para ele assim, é aqui. E aí ele foi atrás dos donos, e aí o cara falou assim, ó, aquilo era meio que da prefeitura lá o prédio. E o cara falou, não, aqui lá não tá para alugar, tá abandonado e tal. E aí ele foi embora e Deus falou assim, não, é lá. Aí ele falou, mas como, né? A igreja tem 6 pessoas, nós estamos reunindo na casa. E então o prefeito lá da cidade lá permitiu que ele fizesse lá uma reunião. E aí ele ligou para o irmão dele e falou assim, ó, tem um lugar aqui de 300 pessoas. Aí ele pegou e falou, vamos fazer uns folhetins. E aí fizeram os folhetins. E divulgaram que, ó, e treinou o grupo de louvor lá. Os meninos do louvor lá,
eles viajam assim, carregando em moto, carregando teclado, assim, eles andam 100, 150 quilômetros, 80 quilômetros, 50 quilômetros para fazer culto. Eles vão de táxi, de ônibus, em cima de ônibus. É uma loucura. E aí, então, eles fizeram e essa família, o Cidade, começou a divulgar o folhetim na cidade. Começou a divulgar, e todo mundo perguntando, o que é isso, o que é isso? Não, vai ter um show lá, vai ter não sei o quê, e vai ter uma pipoca e tal. E aí veio o grupo de louvor de Dugapur, e chegou o dia lá e falou, meu Deus, né? Será que vai vir gente, será que não vai? Bom, para resumir, né? Foram 160 pessoas. E aí desses 160, só ficaram 30. E aí começou a igreja, e a igreja do Siddhartha hoje também, ela tem em torno de 300 membros. O lugar lá não comporta, tem que ser 2 cultos. Tem um culto de manhã, no domingo, das 9 às 11, tem que sair rapidinho o povo, entra o segundo, das 11 à 1, porque ele tem que entregar o prédio às 2 horas. O aluguel lá é muito caro, eles alugam por hora. É por hora. A igreja do Sabyasachi, a igreja do Siddhartha, o prédio é alugado por hora. Então, assim... Então a gente viu assim, né, como Deus tem operado na vida dos irmãos. Nós tivemos assim, igual o Jason falou, o Jason deve ter tirado umas 3.000 fotos, eu tirei umas 200, mas de cada foto que tira, dá para contar histórias assim, histórias incríveis, assim, como que, né, dos meninos do louvor, né, a liderança dele, o grupo de pastores, né, dessas 10 igrejas, eles têm só 7 pastores. Então eles precisam formar lideranças, porque estão chegando pessoas, e essas pessoas precisam de um acompanhamento mais efetivo, porque o hinduísmo, ele é muito arraigado lá. Em Durgapur, né, tá aqui o Geis, a gente não andava 100 metros, 150 metros, sem ver um templo hindu, em Durgapur. Era um templo pequeno, templo grande, na rua, assim, ó, público. E ali os sacerdotes deles, eles ficam ali, né, pedindo para orar, né, e você tem que pagar, eles fazem uma oração deles lá. Então, é uma opressão muito grande, né, perseguição. Nós fomos fazer culto numa igreja lá, numa igreja que se reúne numa casa, né, num lugar complicado. Então, o Siddhartha, ele não anunciou que a gente ia lá. Nós chegamos de carro, paramos o carro a 1 quilômetro de distância do local. Era à noite. Nós chegamos lá na casa, lá, uma porta dessa altura aqui, uma porta de entrada na casa, toda de terra, né, o banheiro fora, uma favela, uma grande favela, um barraco mesmo, um barraco. E aí a gente entra ali dentro, e quando você entra ali dentro, tem um quartinho ali, mais ou menos umas 20, 30 pessoas sentadas. Nós fizemos o louvor ali baixinho, e aí nós começamos a compartilhar uma palavra, e aí você vê as histórias, já quiseram colocar fogo na casa umas 2 vezes, muita gente lá perseguida, e nós tivemos que terminar o culto e sair assim correndo de lá. Quando nós terminamos o culto, já tinha um cara do lado de fora, no telefone lá, uma pessoa falou, tá ficando meio perigoso aqui, vocês vão ter que ir embora com eles. Nós tivemos que sair. Então, assim, muitos testemunhos mesmo. Eles têm trabalhado com crianças, né? Foi um outro projeto assim lindo, maravilhoso, que Deus deu para eles, né? Eles estão conseguindo uma penetração na sociedade através do Evangelho muito grande, muito grande. O Sabyasachi, hoje, ele encontra com o prefeito de Durgapur. Ele encontra com o prefeito. O juiz da cidade já foi na igreja dele. Ele já foi orar numa mesquita de muçulmano. Né? O Sabyasachi é um homem de muita visão. Né? Ele tem um sonho de construir um hospital lá, de construir uma escola. Eles têm um projeto de escola com filhas de prostituta, de mulheres que abandonam as crianças. Nós fomos numa dessas, tem tanto em Durgapur como em Bardhaman. Nós fomos numa dessas escolas lá em Bardhaman. Nós visitamos uma lá, no meio de uma favela, as ruas estreitas, de 1,5 metro, 2 metros de largura a rua, e aí você entra ali, tem que parar o carro longe, lá não chega de carro, aí você vai andando a pé, passando no meio das vacas,
vendo tudo, esgoto, céu aberto, aquela coisa toda. E aí nós chegamos numa casa, né? Numa casa assim, eu falei assim, de certo, o Siddhartha vai fazer uma visita primeiro, né? Antes da gente ir lá para a escola, né? Que ele falou que a gente ia visitar uma escola, né? E aí na hora que eu entrei dentro desse barraco, é impressionante, gente. O irmão da igreja, ele abriu a casa dele, ele chega os móveis, 2 quartos, uma casa e uma varanda com céu aberto. Na varanda devia ter uns 40 meninos sentados no chão, com uma folha de caderno e um lápis. Dentro do quarto dele, ele empurra a cama, mais 30 meninos sentados ali, uma folha de caderno e um lápis. E os voluntários da igreja dando aula ali. Uma coisa assim, as meninas aprendendo dança, os meninos ali, e tudo de pessoas da comunidade. Nenhuma daquelas crianças são da igreja. Eu até perguntei para ele, Siddhartha, mas como é que faz? O pessoal hindu, muçulmano, como é que eles deixam? Eles sabem que essa escola aqui é da igreja? Ele falou assim, não, eles sabem, mas eles querem que os filhos deles aprendam a ler e escrever, porque eles não têm acesso à escola. 70 meninos, uma casa de 2 quartos e uma varanda a céu aberto. 70 meninos. Uma das escolas, que tem uma outra também. Então, assim, a gente fica... E nós chegamos lá, dentro do quarto tinha o quê? Uma mesa, um forrinho, entregaram para nós flores, e aí terminamos a reunião, tivemos que almoçar lá com eles, né? E aquela cena que os meninos, tudo olhando, você comendo, e é muito forte, gente. É uma coisa assim que a honra com que eles nos trataram lá, a honra com que eles nos trataram, o temor, o zelo que eles têm com a obra de Deus, né? O mover, a unção do Espírito Santo, né? O Siddhartha, né? A igreja do Siddhartha, ela se propôs em ajudar esses professores, né? E chegou para eles e falou assim, a igreja vai ajudar com 300 rúpias, né? 300 rúpias dá o quê? Menos de 20 reais, né? Um real vale 20 rúpias. E aí, sabe qual foi a resposta deles? Eles falaram assim, não, Siddhartha, você não tem que nos dar dinheiro, porque nós já recebemos tudo de Deus, é nosso dever fazer isso para eles, e nós vamos fazer isso de graça, sem cobrar nada. Nós estamos falando de pessoas pobres, gente, né? O Siddhartha mesmo, ele vive com 444 reais por mês, o Sabyasachi com 650, e a Sarita 400. Então, assim, é muita dificuldade, mas a gente tem visto lá, né, o que a gente viu, né, a manifestação do poder de Deus, né, a oportunidade, eles não perdem a oportunidade de pregar o Evangelho. Nós presenciamos situações com Siddhartha, assim, inusitadas. A gente pegou um táxi, né, e eram 2 histórias só, e aí eu já termino, a gente ora. 2 histórias só. 2 taxistas envolvendo. Depois você quer falar mais alguma coisa? Tem mais um vídeo aí, o Jason encerra. Eu termino só com essas 2 histórias. Então, nós chegamos, pegamos um táxi, o táxi lá é aquelas motinhas, né? Tipo um triciclo, ele é fechadinho assim. E aí no meio do caminho, o Siddhartha começou a conversar com o motorista do táxi. Começou a conversar. E o trânsito, uma loucura lá, uma loucura. Não tem palavras para descrever aquilo. E aí, eu vi que o Siddhartha estava conversando. Aí nós chegamos lá no hotel, foi quando a gente estava lá em Jaipur, fazendo esse passeio. Aí eu falei, Siddhartha, por que você estava conversando com ele? Aí ele pegou e falou assim, Marcelo, ele está me contando aqui, que a primeira corrida que ele fez hoje foi com a gente. E eu comecei a conversar com ele, falei de Jesus, ele quer uma oração. E aí nós, né, eu e o Jesus abençoamos ele lá, e ele ficou muito assim, né, nós fizemos uma oferta para ele, e aí ele falou assim, nossa, mas isso aqui é o que eu ganho em 2, 3 dias, né, e o cara, ele ficou assim, ele ajoelhou no nosso pé, e aí eu falei assim, não, para com isso, o Siddhartha orou com ele, e pegou o telefone dele, e ia manter contato com ele. Essa foi uma história. Assim, ele não perde oportunidade.
E aí uma outra vez um táxi, nós entramos no táxi, e aí estava conversando, era um muçulmano que estava dirigindo o táxi. Não, era um hindu. E aí no táxi assim tinha um crucifixo. Só um detalhe, esse primeiro motorista que o Siddhartha falou, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Nunca tinha ouvido. O Siddhartha perguntou para ele no decorrer, falou assim, você já ouviu falar de Jesus? Ele, não, quem é Jesus? Nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar. Como que Deus tinha marcado esse encontro? E marcou esse encontro assim, num lugar que pegou no meio da avenida, o Jesus tinha perdido lá de nós, assim, foi providencial. Mas esse outro taxista, nós entramos nele, hindu, e aí tinha um crucifixo, tinha o Ganesh embaixo. Ganesh é aquele elefante cheio de braços, é uma imagem aí muito conhecida, né? Ganesh é filho de Shivas, que é um dos deuses, né? Shivas é casado com uma outra deusa, ele tem 5 filhos, um desses filhos é Ganesh, eles adoram, tem esse Ganesh lá para todo lado. Aí no taxismo lá, o Ganesh e um crucifixo, né? E aí eu entrei no táxi, olhei aquilo, já achei estranho, né? Mas não falei nada com o Jason não, né? E estamos andando. Aí eu vi que o Siddhartha veio e colocou a mão no crucifixo. O Siddhartha tem muita sabedoria. E aí ele colocou a mão no crucifixo e voltou para o lugar dele, né? E continuou. E aí passa um pouco, o Siddhartha falou assim, por que esse crucifixo está aqui? Você sabe quem estava aí nesse crucifixo? Aí o taxista falou assim para ele, não, eu sei quem que é Jesus. E aí o Siddhartha falou assim, você conhece Jesus? Não, Jesus é Deus, como os outros deuses que a gente tem aqui na Índia. Porque o hindu, muitas vezes, você fala de Deus para ele aceita Deus. Ele tem 1 milhão de deuses que ele adora, mas um Deus não tem problema nenhum. Mas aí quando você fala que Jesus é Deus, que ele é o único Deus, aí você tem um conflito. E aí então o Siddhartha começou a compartilhar com ele, e aí no final da corrida estava lá o Siddhartha mais uma vez orando lá com o taxista. Bom, assim, para resumir aqui a minha parte, né, eu queria mais uma vez assim agradecer aos irmãos, né, dizer assim que Deus me concedeu um privilégio muito grande, uma honra muito grande de fazer essa viagem, né, um privilégio, uma honra poder compartilhar, né, com vocês tudo aquilo que a gente vivenciou isso. Quero deixar essa palavra para a igreja que está lá em 1 Coríntios, que diz que a demonstração, não com sabedoria de palavras, mas o que importa é o Cristo crucificado, é o Cristo ressurreto, é o poder do Espírito Santo, é a nossa fé fundada no poder do Espírito Santo. Amém? Podemos passar mais um vídeo só e aí eu encerro? Essa é a igreja do Siddhartha, nesse cinema que o Marcelo fez a referência. Rapidinho. Amados, eu trouxe uma nota de presente para a igreja. Eu quero ver se a gente coloca ali no mural. E a ideia da nota foi a seguinte. Eu falei assim, o pastor César, o Arthur, e eu acho que o Makoto tem essas coleções de notas do mundo, né? Então, assim, eu falei assim, eu preciso de uma nota que seja nova, porque uma nota que passou em 1 bilhão de mãos deve estar esfarelando, né? Precisa ser novinha. Aí o Siddhartha falou, tem um irmão da igreja que trabalha no banco, eu vou tentar conseguir. Não deu certo. Aí no último dia, eu estava só com 50 rúpias, né? Falei, eu preciso que você me ajuda aqui, eu tenho real, eu te dou o real, depois você troca e a gente precisa comprar essas notas. Para mim, eu tive um sonho que essas notas estavam em alguns lugares estratégicos, que as pessoas iam lembrar de orar, porque uma das características da igreja indiana
é uma igreja com poder, uma igreja que ora muito, tem muito poder. Então pessoas são curadas de AIDS, de câncer, de muitas coisas são curadas. Jesus é conhecido no islamismo como profeta da cura. E ele tem sido conhecido como os cristãos têm uma péssima reputação lá. Porque a colônia inglesa era cristã. Então como que o meu colonizador, aquele que usurpava das minhas riquezas, era cristão? Puxa vida, aí pegou mal, né? Mas Jesus está curando nas igrejas. E isso está fazendo a diferença. Então eu entendi que essa nota poderia ser um símbolo da gente orar pela paz, pelo poder de Deus agindo na Índia. Então esse é o presente, está escrito Dhanabad, Caraíba, significa obrigado, Caraíba, e é uma mensagem minha do Marcelo. Mas o testemunho dessa nota foi interessante porque nós fomos num banco e o gerente me perguntou: o que vocês vieram fazer na Índia? Nós temos uma relação com algumas pessoas que fazem obras sociais aqui, não pode falar, não pode publicar no Facebook, não pode muita coisa. E ele falou assim: e o que você achou? Eu falei assim: eu quero louvar, porque eu vi um país de muitas cores, muitos aromas e muitos sabores. Isso me chamou a atenção. E eu quero essas notas para que pessoas, homens de bem, homens de fé, possam orar por uma Índia melhor. Uma Índia que tenha paz, que tenha prosperidade, que seja diferenciada. Amados, nós vimos um país onde o povo não come carne de vaca, mas o Marcelo, nós vimos que é o 5º maior exportador de carne bovina do mundo. Alguém está ganhando dinheiro aí. Então nós falamos, nós queremos orar mais pela Índia. Nós queremos mais poder, mais gente. Nós queremos pastores apoiando essas igrejas, essas vilas, esses lugares, sabe, acudindo o povo. E o gerente de banco não era cristão, não conhecia a gente e tal, né? E eu falei assim: Siddhartha, paga aí que depois eu te pago. Aí o gerente falou assim: não, isso aqui é um presente meu, é uma oferta. Amado, Deus usou homens e mulheres naqueles dias para nos abençoar de tanta forma, que eles estavam dando aquilo que eles realmente não tinham. Era o melhor do melhor. Era o melhor que eles não estavam dando para os filhos e estavam honrando a gente. E eles se sentiam honrados em nos dar. E o Sabyasachi e o Siddhartha no final falaram assim: nós queremos louvar a Deus por vocês terem ficado na nossa casa e nos honrado. Ele pensou que por o Marcelo ser juiz, por conhecer as nossas casas, né, apaneiladas, bonitas, né, limpas, falou assim: eles vão querer ir para um hotel. E eles falaram: não, vocês ficaram nas nossas casas, vocês comeram a nossa comida, vocês falaram a nossa língua, vocês conviveram com a gente, e a gente quer louvar a Deus pela vida de vocês. Obrigado, Sal da Terra, obrigado por essa aliança, por essa ponte em movimento, e que Deus possa ser glorificado através de tantas vidas que têm feito a diferença em todas as áreas do mundo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que seja um tempo de colheita, em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma oração e aproveitar que o Jason está aqui, meu parceirão, para a gente poder encerrar esse ciclo, mas não encerrar a história, apenas numa página. E eu queria te desafiar, né? Se você perdeu não que perdeu, talvez tenha diminuído na sua vida esse fogo do Espírito Santo na sua vida, essa paixão, aquele primeiro amor,
porque lá a gente vê que é uma igreja que está vivendo o primeiro amor. Talvez você esteja desanimado, talvez você não tenha mais motivação, talvez você esteja buscando algo mais de Deus, Eu queria que você ficasse de pé, a gente queria orar pela sua vida. Se você tem esse desejo, se você, sem nenhum constrangimento, a gente gostaria de orar pela sua vida, eu queria que você ficasse de pé. Se Deus colocou no seu coração também esse desejo, essa paixão de poder abençoar as nações, abençoar a nossa nação, também que você possa também colocar isso agora diante de Deus. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. O Senhor é o único Deus, Pai, o Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus vivo, Pai. O Senhor é o Deus que fala. O Senhor é o Deus que ouve, Pai. Eu quero agora te pedir, Pai, em nome de Jesus, te agradecer pelos irmãos, te agradecer pela vida de cada um deles agora, Pai, que colocam diante do Senhor os seus corações, Pai, para que o Senhor venha restaurar, Pai, o primeiro amor, para que o Senhor venha, Pai, trazer de volta aquele fogo, Senhor Deus, do Espírito Santo, Pai, aquele fogo que incomoda, que arde o coração, Pai, aquele fogo, Pai, que faz com que nós não nos conformemos com a situação desse mundo, Senhor Deus, aquele fogo, Senhor Deus, que derrama o amor para o Senhor Jesus Cristo, Pai, restaura a alegria de servir, Pai. Tem muita gente aqui que perdeu a alegria de servir. Tem muita gente aqui que não abre mais as suas casas. Tem muita gente aqui que não tem mais comunhão em casa, que não tem comunhão com os amigos, que não tem comunhão com os colegas de trabalho. Muitas pessoas desanimadas. Oh Deus, visita agora esses corações, Pai. Não deixe que o teu amor se esfrie nos nossos corações, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, seja derramado aqui agora, Espírito Santo de Deus, com poder que excede o entendimento, aquilo que é a loucura do mundo, aquilo que o mundo não conhece. Oh Deus, o sobrenatural do Senhor, Pai, manifesta o teu reino e a tua justiça nas nossas vidas, Pai, quebranta o nosso coração, Pai, tira toda a dureza do nosso coração, tira toda a frieza do nosso coração, Pai, tira as traves dos nossos olhos, desentope os nossos ouvidos, Pai, não nos deixe, Pai, indiferentes, não nos deixe, Pai, a serviço do nosso prazer, Pai, dos nossos interesses, das nossas coisas, Senhor Deus. Oh Deus, faça de nós templo de morada do Teu Espírito Santo, Pai, convém que o Senhor cresça e que diminua a nossa vontade, o nosso querer, Pai. No nome de Jesus, Deus abençoe.